E eu vi coisas acontecerem em África, né? Nessa região que nós somos, foi a primeira visita que eu fiz em África. Como é que foi? Chegou lá, como é que foi? Eu fiquei apavorado, porque quando eu cheguei no aeroporto, ali já começa a complicar, né? Todo país de África, para entrar é meio complicado. Eu já fiquei 9 horas tentando entrar numa fronteira de África, né? Passar, por exemplo, de Moçambique para Malawi, onde a gente atua bastante, né? Eu fiquei 9 horas esperando para entrar. Então já é complicado. O brasileiro, não é muito bem visto, essa é uma grande verdade. E aí hoje em África, ser cristão é extremamente complicado. A verdade é essa, um cristão entrar em África está cada dia pior. Então existe uma dificuldade de pregar o evangelho, de entrar o evangelho lá, o cristianismo lá, existe essa dificuldade? A África está mudando a faceta dela, né? A África está tendo investimento muito forte, né, de chineses na questão financeira, e o islamismo trabalha muito forte, né, lá dentro, né? Então, alguns nativos, né, algumas aldeias, algumas cidades, procuram fazer uma separação disso, né? Tipo, ou é daqui ou é dali, né? Então, isso começa a complicar de alguma forma para a gente pregar o evangelho, né? E a questão espiritual. A África é um desafio, espiritualmente falando, a África é um dos maiores desafios que existe. A gente vê acontecer coisas em África que a gente que é só em África. A gente lê em livros, né, de homens que já estiveram ali, homens infinitamente mais capacitados do que eu, né, e que viveram experiências assim, de afrontamento na questão espiritual muito grande. Muito grande. Conta pra gente. Ó, eu tenho certeza que as pessoas aí, eu tenho certeza que vocês querem saber. Porque eu quero saber. Muitas vezes ali, hoje, que a gente passou junto o dia, a gente ficou uns dias aqui, eu fiquei surpreso sobre as coisas que você contou. Conta as histórias pra gente, as pessoas querem saber, porque nem todo mundo vai viver isso aí. É verdade, até eu estava conversando com um rapaz aqui que está junto com a gente, né? E ele falou, puxa, eu já tinha ouvido falar isso, mas eu nunca vi ninguém contar, né? Muitas vezes eu ouvia falar e parecia até historinha, né? Não realidade, né? E não que eu tinha essa dúvida, porém eu não tinha vivido, eu tinha escrito, mas não tinha vivido. Por exemplo, quando nós estávamos na capital desse país que nós chegamos, né? Foi em Uganda, não há problema não falar do país, não. Foi em Uganda. Quando nós estávamos em Kampala, quando foi um dia, nós estávamos no 3º andar de um hotel, né? De um hotel simples, bem simples. E durante todo o período que nós estávamos lá, tinha segurança do exército para nós. Você vê o nível que era, havia uma segurança. Você chega no país, tem que ter uma segurança para poder... Nesse caso a gente tinha que ter, porque a gente ia fazer um grande evento, né, no estádio, né, onde estaria o presidente, estaria o ministro, então eles colocaram segurança com medo de alguma coisa. E a gente estava... Quando foi um belo dia, né, nós já tínhamos saído, andado, ido em algumas aldeias mais perto ali da cidade, né? E quando foi um dia, eu acordei e saí, eu estava no mesmo quarto que o meu filho, né, o Marcos Paulo, e eu saí e eu escutei no quarto do líder, do nosso líder da equipe, ele estava chorando. No hotel, isso? No hotel. Mas como eu sei que ele ora todo dia de manhã há muito tempo, eu escutei um choro. Aí eu não vi segurança nenhum. Aí eu desci até a recepção. Não tinha ninguém na recepção. E aí eu olhei, tinha uma cozinha assim, onde eles serviam lá não era café, tipo um achocolatado que eles colocam lá com água. E tinha um pão, mas não tinha ninguém também lá. Aí quando eu olhei do lado de fora, tinha a cortina, eu vi um monte de homem armado. Uau. Fora do hotel? Fora do hotel. Fora do hotel. E aí eu subi, eu falei, mas que estranho. Aí eu subi. Quando eu passei no quarto novamente do nosso líder, pastor Joel, ele continuava chorando. Aí eu falei, não, fui lá e bati na porta. Ele não abriu, eu empurrei a porta. Ela não estava trancada. Aí quando eu entrei, ele estava ajoelhado e com o rosto no chão chorando. Aí eu falei, o que aconteceu? Ele falou, Marcos, nós vamos todos morrer aqui. Uau! Eu falei, por quê? Porque retiraram todo mundo do hotel, a ordem foi essa, um grupo bem conhecido, né? Radical islâmico, né?
tirou todo mundo e ele está esperando dar um horário, que eles têm um horário. Meu Deus. Né, um horário que eles fazem uma atividade, né? E depois dessa atividade eles podem executar o trabalho. E todo mundo fugiu, inclusive os pastores nativos que estavam com a gente. Não aguentaram. Foram tudo embora. Meu Deus. Para não morrer. E a gente estava ali em 11 pessoas. Uau. Ele falou assim, ele disse, Marcos, você quer que eu tente dar um jeito de fazer você e o Marquinhos sair de algum jeito daqui para ir embora? Eu falei, não. Se nós estamos juntos, a gente vai junto até o final. Porque naquele momento eu estava lá como o quê? Como jornalista. Meu Deus. Eu e o Marquinhos, como jornalista. Então ele ficou preocupado com isso. Né? Os outros estavam como missionários, eu não. Né? E daí ele fala que aquele momento, ele conta para mim hoje, naquele momento você foi testado por Deus. Deus te provou naquela hora. Naquela hora. O que você ia fazer? Aí eu fui pro quarto, meu filho era recém-casado. Olha isso. Olha. Meu filho era recém-casado. Falei, meu Deus, eu trouxe ele para morrer aqui. Aí eu fui até o quarto, abriu o quarto, ele estava deitado na cama dele, tem mosquiteira, as camas lá, né? E ele estava de barriga para baixo, conversando com a esposa dele, por algum aplicativo ali, conversando com ela. E eu fiquei em pé na porta, olhando para ele. Falei, o que eu vou falar para ele? Filho, se prepara que nós vamos morrer, né? Como você fala aí pro seu filho? E eu fiquei parado olhando para ele. Aí ele tampou o telefone, baixou, deve ter tirado o som, alguma coisa, né? Colocaram no mute. Ele falou assim, pai, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí ele olhou para ele e falou, pai, fica tranquilo. Ele não tinha saído do quarto ainda. Aliás, só eu tinha saído do quarto. Ninguém sabia. Só o pastor, o líder e eu. Ele falou, pai, fica tranquilo, pai. Se Deus nos trouxe aqui, Ele tinha um propósito. Se for para nós não voltarmos para o Brasil, louvado seja o nome dele. Meu Deus, era um recado de Deus para você. Foi. Aí eu saí dali, bem em resumo. Teve um bispo de Congo, um bishop, que eles chamam, né? O arcebispo de Congo ficou sabendo, porque os pastores que foram embora, que nos largaram lá na mão, comunicaram ele é uma pessoa muito influente politicamente, né? Entrou em contato com o presidente de Uganda, né? Falou, olha, vocês vão ter problemas, são 11 brasileiros, tem jornalista, e Deus usa as estratégias dele, aí são as estratégias que Deus usa. Ele faz sumir, não ele faz é o que homem, ele quer, como Deus, ele quer. Ele faz. E passou um tempo, de repente chegou as viaturas do exército lá, tudo armado, e nos tiraram de lá e conseguiu nos levar para outro lugar para a gente não fosse morto lá. Então essa foi a minha primeira experiência.